Existe uma mensagem de Eckhart Tolle que pode destruir toda a indústria espiritual moderna. E é exatamente por isso que ninguém fala sobre ela. Eu sei que você já desconfiou. Já sentiu que algo não bate nesse mundo de cursos, mentorias e promessas de iluminação. Já percebeu que quanto mais você consome conteúdo espiritual, mais distante você fica da paz que tanto busca. Mas o que você não imagina é que o próprio Eckhart Tolle já entregou a resposta. Uma resposta tão simples e tão devastadora que nenhum mestre espiritual moderno ousa repeti-la. Porque ela não vende, porque ela não cria dependência, porque ela literalmente liberta você, de todos eles. No final desta história, você vai entender por que essa mensagem específica foi enterrada. E mais importante, porque ela é a única coisa que você realmente precisa ouvir. Mas primeiro, deixe-me te contar sobre a primeira vez que eu tropecei nessa verdade inconveniente. Em 2019, estava assistindo uma entrevista de Tolle que poucos conhecem. Uma entrevista de 2003, antes da fama mundial, antes dos grandes contatos, antes de o poder do agora virar fenômeno de vendas. Nessa entrevista, o entrevistador fez uma pergunta que hoje nenhum apresentador mainstream ousaria fazer. Perguntou: Eckhart, se sua mensagem realmente funciona, por que as pessoas precisam voltar sempre? Por que precisam de mais livros, mais palestras, mais ensinamentos? A resposta de Tolle foi um silêncio de quase 10 segundos. Você consegue imaginar 10 segundos de silêncio na televisão? É uma eternidade. E então, ele disse algo que mudou completamente minha compreensão sobre encontrar a paz interior. Ele disse: elas não precisam. 2 palavras. Elas não precisam. Mas então ele continuou. E o que veio depois foi a sentença de morte da indústria espiritual inteira. Na verdade, disse Tolle, quanto mais você busca a iluminação, mais você a evita. Quanto mais você tenta se tornar presente, mais você vive no futuro. Quanto mais você persegue a paz, mais você alimenta a guerra interna. E então veio a bomba. A frase que nenhum curso de espiritualidade vai te ensinar. Despertar não é algo que você consegue, é algo de que você para de fugir. Pare por um segundo. Respire. Deixe essa frase penetrar. O despertar não é algo que você consegue. É algo de que você para de fugir. Você percebe o terremoto que essa simples declaração causa em todo o edifício da espiritualidade comercial? Se o despertar não é algo para ser conquistado. Então, não precisa de método. Se não precisa de método, não precisa de mestre espiritual. Se não precisa de mestre espiritual, não precisa de retiro espiritual. Se não precisa de retiro espiritual, toda a indústria desmorona. É como se Tolle tivesse entregado uma chave que abre todas as portas, mas também destrói a necessidade de ter portas. E aqui está o ponto que vai fazer você entender por que essa mensagem foi varrida para debaixo do tapete espiritual. Tolle continuou naquela entrevista esquecida. Vocês são como pessoas que estão correndo desesperadamente atrás da própria sombra. Quanto mais rápido correm, mais a sombra foge. Mas se vocês simplesmente pararem, a sombra para também. Imagine se todo buscador espiritual ouvisse isso de verdade. Imagine se entendesse profundamente. Ninguém mais compraria curso de como despertar em 21 dias. Ninguém mais acreditaria em técnicas milagrosas de presença. Ninguém mais se inscreveria em mentorias de alta consciência. O mercado inteiro viraria pó. Tolle não parou por aí. Ele disse algo que eu precisei ouvir 3 vezes para realmente absorver. Algo sobre a natureza da busca espiritual que é tão contraintuitivo que nossa mente quase rejeita. A busca pelo despertar, ele revelou, é o último e mais sofisticado esconderijo do ego. Você consegue digerir isso? A própria busca espiritual é ego. O próprio desejo de despertar
é ego querendo se perpetuar de uma forma mais sutil. É como se o ego fosse um hacker genial que descobriu como se infiltrar até mesmo na tentativa de destruí-lo. Ele sussurra no seu ouvido. Lá vai você, correndo atrás de caminhos, práticas, aprendizados, tudo para se livrar do ego, sem perceber que quem está coordenando toda essa operação é o próprio ego. É a estratégia perfeita. O ego não precisa mais resistir aos ensinamentos espirituais. Ele os abraça, ele os consome. Ele vira expert em espiritualidade. Sim, ele sobrevive para sempre. Tolle percebeu essa armadilha décadas atrás e teve a coragem de apontar para ela publicamente, mesmo sabendo que isso sabotaria sua própria carreira como guru. Mas então, algo interessante aconteceu. A mensagem foi distorcida, editada, suavizada. Os livros seguintes de Tolle começaram a focar nas partes palatáveis da sua mensagem. A presença virou técnica, o aceitar virou exercício, o despertar virou meta. E a mensagem perigosa, a que realmente liberta, foi sendo enterrada sob camadas de interpretações comercialmente viáveis. Até que hoje, se você perguntar para qualquer seguidor de Tolle sobre essa entrevista de 2003, provavelmente nem sabem que ela existe. Mas eu sei que você está sentindo algo agora. Uma inquietação, uma suspeita de que há algo profundamente errado com o jeito que a espiritualidade está sendo vendida hoje. Você já notou como cada guru tem seu método exclusivo? Como cada escola espiritual tem seu sistema único? Como cada mentor promete ter descoberto o segredo que ninguém mais conhece? É quase como se eles estivessem deliberadamente complicando algo que deveria ser simples. E é exatamente isso que está acontecendo. Por simplicidade não vende, clareza não gera dependência, verdade não constrói impérios. Você quer saber qual é a verdade que Tolle revelou naquela entrevista perdida? A verdade que faria todos os gurus modernos ficarem desempregados. Ponto é que você já é o que está buscando. Não vai se tornar. Não está no caminho para ser. Não precisa desenvolver. Você já é. A consciência que você busca é a mesma que está buscando. O observador que você quer encontrar é quem está procurando pelo observador. A paz que você persegue é o que está perseguindo a paz. É um círculo perfeito, sem começo, sem fim, sem lacuna para ser preenchida. Mas essa verdade é comercialmente impossível. Como você vende algo que a pessoa já tem. Como você cria um curso sobre algo que não precisa ser aprendido. Como você constrói uma escola para ensinar o que já está presente. Você não pode. Então, o que a indústria espiritual fez foi genial. Ela pegou essa verdade simples e a fragmentou em 1000 pedaços. Criou níveis, estágios, técnicas, práticas. Transformou um fato instantâneo numa jornada infinita. E você? Você mordeu a isca. Não por ser ingênuo, mas porque a alternativa era aterrorizante demais para encarar. A alternativa era aceitar que não há nada a buscar, nada a conquistar, nada a se tornar. E você já é completo, agora, neste momento, sem precisar mudar uma vírgula da sua experiência atual. Isso significa que toda a sua identidade como buscador espiritual ruirá, que toda a sua narrativa de evolução se torna ilusão, que toda a sua esperança de um dia chegar lá se revela desnecessária. É como descobrir que você passou a vida inteira procurando pelos óculos que estavam na sua cabeça o tempo todo. A sensação inicial é de alívio. Depois vem o choque. E então, uma mistura de riso e irritação. Porque é obviamente ridículo. Irritação porque é obviamente verdade. É exatamente aqui que a mensagem de Eckhart Tolle se torna realmente perigosa para o mercado de autoajuda espiritual. Porque quando você realmente absorve essa verdade, quando você para de buscar e simplesmente reconhece o que já está presente, algo
extraordinário acontece. A necessidade de consumir espiritualidade desaparece. A compulsão de buscar mais conhecimento se dissolve. O vício em mestres espirituais e ensinamento simplesmente acaba. Você fica livre, não porque conquistou a liberdade, mas porque percebeu que nunca esteve preso. E uma pessoa livre não compra cursos de liberdade. Agora você está começando a entender por que essa mensagem específica de Tolle foi silenciada. Porque ela não aparece nos destaques dos vídeos mais populares. Porque não virou citação motivacional no Instagram. Porque ela não motiva ninguém a buscar mais. Ela faz o oposto. Ela para a busca. Busca que para não gera receita. Mas tem algo ainda mais profundo nessa história. Algo que Tolle disse naquela mesma entrevista que quase ninguém prestou atenção. Se as pessoas não precisam buscar, se elas já são o que procuram, por que então continuam sofrendo? A resposta dele foi tão simples que dói. Porque elas têm medo de parar de sofrer. Deixe isso ecoar por um momento. Elas têm medo de parar de sofrer. Não é que elas não sabem como parar de sofrer. É que elas têm medo de parar. Porque o sofrimento se tornou identidade. A busca se tornou propósito. O problema se tornou personalidade. E sem o sofrimento, quem elas seriam? Essa é a pergunta que ninguém quer enfrentar. Essa é a barreira interna que ninguém quer abrir. Quem você seria sem o seu problema? Quem você seria sem a sua busca? Quem você seria sem a sua história de ainda não chegou lá? A resposta é simultaneamente libertadora e apavorante. Você seria você, sem adendos, sem qualificações, sem narrativas, apenas você, consciente, presente, completo. Abrir mão de toda a dramaturgia significa abandonar o papel de protagonista na novela do próprio despertar. Significa aceitar que não há jornada do herói espiritual, porque não há herói, não há jornada, não há chegada. Há apenas isto, agora, exatamente como está. E isto não precisa ser modificado, melhorado ou evoluído para ser perfeito. Isto já é perfeito. Não no sentido de sem problemas, mas no sentido de completo em si mesmo. Tolle sabia que essa mensagem seria difícil de digerir. Por isso, ele a embrulhou em linguagem mais acessível nos livros seguintes. Por isso, ele criou conceitos como corpo de dor e observador. Por isso, ele construiu pontes conceituais para pessoas que ainda precisavam de uma jornada. Mas a essência permaneceu e permanece. Você não precisa de mais nenhum ensinamento. Você não precisa de mais nenhuma prática. Você não precisa de mais nenhuma revelação. Você precisa parar de fugir do que já é. E essa é a mensagem mais perigosa que alguém pode ouvir num mundo que lucra com sua busca infinita. Porque quando você para de buscar, você descobre que nunca houve nada para encontrar. Quando você para de tentar encontrar a paz interior, você percebe que nunca esteve dormindo. Quando você para de perseguir a paz, o amor, e deixa de ser para buscar, porque simplesmente vem. Por quê? Quando você para de perseguir a paz, você está aberto a ir na busca. Tolle que essa mensagem é a mensagem mais perigosa que alguém pode ouvir. Por quê? Quando você para de buscar, você descobre, você reconhece que é a própria paz perseguindo a paz. É um reconhecimento, não uma conquista. É um lembrar, não um aprender. É um retorno, não um progresso. Esse retorno não precisa de mapa, não precisa de guia, não precisa de curso. Ele precisa apenas de uma coisa: coragem. Coragem para parar.
coragem para soltar, coragem para deixar de ser o protagonista da própria história de despertar, coragem para descobrir quem você é quando não está tentando se tornar ninguém. E essa coragem você já tem, sempre teve, sempre terá, porque ela não é algo que você possui, ela é algo que você é. Mas agora vem a parte que ninguém te conta, a parte que vai fazer você entender por que essa mensagem de Toll é tão subversiva que precisou ser silenciada. Respire fundo. E vou te revelar agora, vai abalar tudo o que você pensava sobre crescimento espiritual. Tolle não parou naquela entrevista de 2003. Ele foi mais longe, muito mais longe. O entrevistador, claramente desconfortável com a direção da conversa, tentou salvar a situação. Perguntou: "Mas Eckhart, se as pessoas não precisam buscar, qual é então o papel dos mestres espirituais? Qual é o seu papel?" E Tolle sorriu. Um sorriso quase triste. O papel do verdadeiro mestre, ele disse, é trabalhar para se tornar desnecessário. Você consegue imaginar o impacto dessa frase? Um mestre espiritual admitindo publicamente que seu objetivo é ficar desempregado. O mestre genuíno, continuou Tolle, é como uma mãe ensinando o filho a andar. O sucesso dela não é medido por quanto tempo o filho precisa do seu apoio. É medido por quão rapidamente ele pode andar sozinho. E então veio a sentença que selou o destino dessa entrevista para sempre. Qualquer mestre que cria dependência não é mestre, é comerciante. Pronto. Estava declarada a guerra contra todo o mercado de autoajuda espiritual. Você pode imaginar por que essa frase nunca apareceu em nenhuma compilação de melhores momentos de Eckhart Tolle. Por que nunca virou post motivacional? Por que nunca foi citada em nenhum grande evento de espiritualidade? Porque ela destruía o modelo de negócio inteiro. Mas tem mais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Naquela mesma entrevista, Tolle foi perguntado sobre algo que até hoje ninguém teve coragem de abordar publicamente. E quanto aos seus próprios livros, Eckhart? Se as pessoas já são o que buscam, por que elas precisariam ler seus livros? O silêncio foi ainda mais longo dessa vez. Quase 15 segundos. E então, Tolle disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre honestidade espiritual. Eles não precisam, admitiu. Meus livros existem apenas para lembrar as pessoas do que elas já sabem. Mas se elas realmente absorvessem a mensagem, nunca precisariam ler o segundo livro. Você está percebendo a integridade dessa resposta? Um autor best-seller admitindo que seus livros são, no mínimo, redundantes. Na verdade, continuou Eckhart Tolle, se alguém lê O Poder do Agora e depois sente a necessidade de ler outro livro espiritual, qualquer livro espiritual, então não entendeu o primeiro livro. Pense no terremoto que essa declaração provoca em todo o mercado editorial de autoajuda espiritual. Se você realmente absorver o poder do agora, nunca mais precisará de outro livro espiritual. Nunca mais precisará de outro curso. Nunca mais precisará de outro mestre espiritual. É como se Eckhart Tolle tivesse criado a vacina que imuniza contra toda a indústria da espiritualidade, incluindo ele próprio. Você quer saber por que essa entrevista desapareceu da internet por quase 10 anos? Porque quando finalmente ressurgiu, estava editada para remover exatamente essas partes. Porque Eckhart Tolle não estava apenas criticando outros mestres espirituais, ele estava sabotando a si mesmo. E isso era inaceitável para quem lucrava com sua imagem. Mas aqui está o que é realmente fascinante. O que aconteceu depois dessa entrevista. Nos anos seguintes, Eckhart Tolle começou a suavizar sua mensagem. Não porque mudou de opinião, mas porque percebeu que a verdade crua é indigerível para a maioria das pessoas. Então ele criou pontes, conceitos intermediários, práticas de transição.
O corpo de dor virou uma forma de dar nome ao sofrimento sem admitir que o sofrimento é voluntário. O observador virou uma técnica para alcançar o que você já é. A presença virou um estado para cultivar, não uma realidade para reconhecer. Foi genial e trágico ao mesmo tempo. Genial, porque trouxe a mensagem para milhões de pessoas que não estavam prontas para a verdade direta. Trágico, porque criou um novo sistema de busca onde antes havia simplicidade absoluta. Hoje você tem pessoas fazendo práticas de presença há décadas. Pessoas tentando desenvolver o observador há anos. Pessoas trabalhando o corpo de dor sem parar. Todas perderam o ponto central. Todas voltaram a buscar o que nunca perderam. Todas transformaram o apontar para a lua na própria lua. Mas a mensagem original permanece, enterrada, mas intacta. E é essa mensagem que vai liberar você de toda essa confusão de uma vez por todas. Está pronto? Porque o que vou te contar agora é tão simples que sua mente vai resistir. Tão óbvio que você vai querer complicar. Tão próximo que você vai procurar longe. A mensagem é esta: pare. Só isso. Pare de buscar a iluminação. Pare de tentar ser presente. Pare de cultivar a consciência. Pare de desenvolver qualquer coisa. Pare e reconheça o que já está aqui. A consciência que está lendo estas palavras agora. Essa é a consciência que você busca em retiros espirituais de 7 dias. A presença que está absorvendo essas informações agora. Essa é a presença que você tenta cultivar em meditações de 1 hora. O observador que está processando esses pensamentos agora. Esse é o observador que você quer desenvolver em cursos de mindfulness. Você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar isso. Você não precisa fazer nada para alcançar isso. Você não precisa se tornar ninguém para ser isso. Isso já está acontecendo. Agora, enquanto você lê, é tão simples que é revolucionário, tão óbvio que é chocante, tão presente que é invisível. E é exatamente por isso que ninguém vende essa mensagem pura. Porque não há nada para vender. Não há processo para monetizar. Não há jornada para comodificar. Há apenas um reconhecimento instantâneo. Claro, sempre esteve aqui. E esse reconhecimento não precisa de manutenção. Não precisa de reforço, não precisa de atualização. Ele é permanente não porque você o conquistou, mas porque é o que você é. Mas aqui está o que vai acontecer agora. Sua mente vai tentar complicar isso. Vai dizer não pode ser tão simples. Vai procurar por pegadinhas, por condições, por sims, mas... Vai querer transformar esse reconhecimento numa técnica. Vai querer praticar parar. Vai querer aperfeiçoar o só isso. E se você cair nessa armadilha, está de volta à busca, de volta ao mercado, de volta à ilusão de que há algo para conquistar. A única técnica real. Real é não ter técnica. O único método real é abandonar todos os métodos. Isso assusta profundamente quem lucra com sua busca. Porque uma pessoa que realmente para de buscar não consome mais espiritualidade. Não precisa mais de desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que abraça totalmente sua natureza atual não compra mais cursos de transformação. Ela está livre, não porque conquistou a liberdade, mas porque parou de se prender. E uma pessoa verdadeiramente livre é o pesadelo do mercado espiritual. Por isso essa mensagem de Eckhart Tolle foi enterrada. Por isso ela não aparece em destaque em lugar nenhum. Isso você provavelmente nunca havia ouvido falar dessa entrevista de 2003, porque ela mata a galinha dos ovos de ouro da indústria da consciência. Mas agora você sabe, agora você ouviu. Agora a porta foi aberta. E uma vez que essa porta se abre, ela não pode mais ser fechada. Você pode tentar ignorar. Pode tentar esquecer, pode tentar voltar para a busca confortável e conhecida,
mas sempre vai haver uma voz sussurrando no fundo da sua consciência. Você já é o que está procurando. Você sempre foi o que está procurando. Você nunca parou de ser o que está procurando. E essa voz não vai mais se calar, porque não é uma voz externa. É você reconhecendo você mesmo. É a consciência percebendo a própria consciência. É a iluminação admitindo que nunca dormiu. E quando esse reconhecimento se torna absoluto, quando essa percepção se torna inabalável, algo extraordinário acontece. A necessidade de buscar desaparece. Não porque você chegou a algum lugar, mas porque você percebeu que nunca saiu de lugar nenhum. A compulsão de evoluir se dissolve. Não porque você atingiu algum patamar, mas porque você reconheceu que sempre esteve completo. O vício em ensinamentos acaba, não porque você aprendeu tudo, mas porque você lembrou que nunca houve nada para aprender. É o fim da jornada espiritual. Não porque ela foi completada, mas porque ela nunca começou. E esse fim é também um começo. O começo de uma vida vivida a partir da totalidade. O começo de uma experiência baseada na completude. O começo de uma existência ancorada no que você realmente é. Não no que você pode se tornar, no que você é. Não no que você deveria ser, no que você é. Não no que você espera ser um dia, no que você é agora. E o que você é agora é perfeito. Não no sentido de sem problemas, mas no sentido de sem falta de nada essencial. Todos os problemas podem continuar existindo. Todas as dificuldades podem permanecer. Todos os desafios podem persistir. Mas a sensação fundamental de que algo está faltando, essa desaparece para sempre. Porque você finalmente reconhece que nunca faltou nada, que nunca houve lacuna a ser preenchida, que nunca existiu incompletude a ser corrigida. Houve apenas um esquecimento temporário, uma distração passageira, um sonho de separação. E agora o sonho acabou. Você está acordado, não porque fez algo para despertar, mas porque parou de fazer coisas para continuar dormindo. Você está presente, não porque cultivou a presença, mas porque abandonou a ausência. Você está consciente, não porque desenvolveu consciência, mas porque cessou a inconsciência. É um retorno, é um lembrar, é um reconhecer. E esse retorno não precisa de validação externa. Esse lembrar não precisa de confirmação de nenhum mestre espiritual. Esse reconhecer não precisa de certificação espiritual. Ele é autoevidente, autossuficiente, autocompleto, como a luz que não precisa provar que ilumina, como o som que não precisa demonstrar que ressoa, como uma consciência que não precisa argumentar que existe. Ela simplesmente é. E você simplesmente é ela. Sempre foi, sempre será, nunca deixou de ser. Essa é a mensagem perigosa que Eckhart Tolle entregou em 2003. A mensagem que foi enterrada porque libertava demasiado. A mensagem que não vende cursos, mas liberta a consciência. E agora, essa mensagem é sua. Não para guardar, não para praticar, não para desenvolver, mas para ser. Simplesmente ser. Porque no final das contas, no final de todas as buscas, de todos os caminhos, de todos os aprendizados, ser é tudo que sempre houve. Ser é tudo que há. Ser é tudo que sempre haverá. E você já é. A barreira interna que ninguém queria que você abrisse. A liberdade que ninguém queria que você encontrasse. A verdade que ninguém queria que você soubesse já é sabida. Porque essa barreira interna é você. Essa liberdade é você. Essa verdade é você. E você nunca esteve escondido de você mesmo. Apenas esqueceu de olhar.